Criança estude na quarentena, o cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema, e o prof vai te ajudar. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje é aula de ciência. Se você está procurando aí outra aula, é só clicar aqui no izinho que eu vou deixar a playlist de todas as aulas, beleza? Então fica ligado aí, deixa o seu like, deixa o seu dislike se você não gostar, pode deixar também, não tem problema nenhum. E fica ligado aí que durante a aula tem aí a nossa frase secreta para pôr nos comentários. Escreve lá, beleza? E também fica ligado que hoje, ó, tem experimento de ciências. Vamos para a aula! Então, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Primeiro nós precisamos definir o que é matéria, não é mesmo? Então, matéria é qualquer substância que ocupe lugar no espaço. Qualquer coisa que imagine que ocupe lugar no espaço, a gente pode chamar de matéria, isso relacionado às ciências, ok? Não pode confundir aí matéria com matéria de escola, que é português, matemática, história, geografia. Tá? Vamos pensar que matéria, no ramo das ciências, que é a nossa aula de hoje, é qualquer substância que ocupe lugar no espaço. Tá meio confuso, mas conforme vai passando a aula, vocês vão entendendo. A matéria ela pode ser encontrada em três estados principais na natureza: no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Viu? Agora eu acho que já deu uma clareada aí, né? Então, no estado sólido, nós temos aqui como exemplo o gelo. O gelo é uma matéria encontrada na natureza no estado sólido. Nós também temos no estado líquido a água. E nós temos no estado gasoso a fumacinha ali, o vapor da água. Todas essas três formas aqui, sólido, líquido e gasoso, é a mesma matéria, que é a água. Só que aí são três formas de encontrar água. A água no estado sólido é o gelo, a água no estado líquido a gente chama de água mesmo, e a água no estado gasoso a gente chama de vapor. Agora vamos falar de cada estado. O estado sólido, no estado sólido a matéria tem forma definida. Né? Então, como por exemplo, a bola, o caderno e o óculos são formas definidas, são matérias sólidas. Tá? Não, quando o prof fala assim, matéria, não pode ficar pensando só que é água. Então, qualquer ali substância que ocupa lugar no espaço é uma matéria. Então, olha só, a bola tem forma definida, o caderno tem forma definida, o óculos, o computador, o celular, qualquer coisa que você pensar aí vai ter uma forma definida. Tá? E agora nós vamos ver o estado físico líquido. No estado físico líquido, a matéria não tem forma definida e ela toma a forma do recipiente em que ela está. Então, por exemplo, se a gente pegar o vinho, vamos pensar o vinho. Se o vinho estiver no copinho aí com canudinho, vai ser aquela forma do vinho, vai ser a forma desse copo. Se o vinho estiver nessa garrafa plástica aí, vai ser essa forma. Se o vinho estiver numa taça, vai ter a forma ali da taça. Se ele estiver num balde, vai ter a forma do balde. Se ele estiver esparramado pelo chão, ele vai ter mais ou menos o formato do chão. Tá? Então, tudo que for líquido, a matéria não vai ter a forma definida. Ela vai ser no recipiente em que ela estiver. Já no estado gasoso, a matéria também não tem forma definida e geralmente é invisível. Né? Então vamos olhar essas três figuras aqui. Ó. Nós temos um patinho de borracha, nós temos balões e nós temos aqui esses outros balões de palhaço que o prof não sabe bem como é que chama. Tá? Esses três objetos têm em comum que dentro deles tem ar. Tá? O ar é um gás. Claro que se a gente for pensar o patinho de borracha, ele está no estado sólido. O balão também está no estado sólido, e esse outro aqui, esse outro balão que parece um cachorro aqui, também está no estado sólido. Mas a gente está falando do que está dentro dele. Dentro dele tem ar, e o ar não está no estado sólido. O ar está no estado gasoso. Tá? E como como o prof falou aqui antes, é invisível. Geralmente é invisível. Normalmente não dá para ver o gás. Tá? O ar é um tipo de gás, no caso o ar oxigênio que está dentro desses balões aqui, ok? Então, o estado gasoso é invisível e ele também não tem forma definida, vai ter a forma do objeto que ele está dentro. Então,
Por exemplo, no patinho de borracha, o ar vai ter forma do patinho de borracha. No balão, vai ter a forma do balão. Vamos agora então falar sobre as transformações dos materiais quando expostos a diferentes condições. Então, o que isso quer dizer? O que acontece com alguns materiais quando eles são expostos a alguma coisa diferente, a situações diferentes. Então, vamos pensar lá na água que a gente conversou antes. A água, a gente viu que ela pode ser encontrada na natureza no estado sólido, líquido ou gasoso. Só que não é só ir lá e tentar achar água no estado sólido, líquido ou gasoso. Tá? Requer algumas condições para a água ser encontrada ou num estado ou no outro. Então vamos ver quais são essas condições. Por exemplo, para a água chegar no seu estado sólido, ela precisa estar em 0 graus Celsius. E o grau Celsius é uma escala termométrica, é uma medida de temperatura utilizada pela maioria dos países para verificar a temperatura de algum lugar ou de algum material. Ok? Então, quando a água está em 0 graus Celsius, é o ponto de fusão dela, que a gente chama, que é quando ela atinge o seu estado sólido. Beleza? Se ela tiver a 1 grau, ela já não vai estar no estado sólido, ela vai estar no estado líquido. E ao contrário disso, quando a água atinge 100 graus Celsius, a gente fala que é o ponto de ebulição, que é quando a água atinge o seu estado gasoso, ela começa a evaporar. Então, quando você vê lá uma chaleira, uma panela com água fervendo, e ela começou a evaporar, é porque a água atingiu 100 graus Celsius, tá? Agora, se tiver alguma outra coisa na água, por exemplo, sal, aí vai mudar essa quantidade de graus, tá? O prof está dizendo da água no seu estado puro, que nem ela sai da torneira lá, tá bom? Ela demora 100 graus Celsius. Se tiver alguma coisa dentro, se tiver macarrão, se tiver arroz, se tiver outra coisa, ela pode demorar mais ou menos dependendo do que está dentro da água. Ok? Então, em 0 graus Celsius, a água está no seu estado sólido, em 100 graus Celsius, a água começa a atingir o seu estado gasoso. E no meio de tudo isso, a água está no seu estado líquido. Então, entre 1 grau Celsius e 99 graus Celsius, a água está no seu estado líquido. Beleza? E agora vamos para a parte prática da nossa aula, a parte que a gente mais gosta, a parte de fazer experimento. Mas antes de fazer o experimento, nós temos a nossa frase secreta para colocar aí nos comentários. Então, se você chegou até aqui, pode colocar essa frase nos comentários. Hoje tem experimento! Tá? Pode pausar o vídeo aí, colocar nos comentários que eu espero. Beleza? Colocou nos comentários? Então, vamos para a nossa atividade. Para a nossa atividade, para o nosso experimento, nós vamos precisar de um pires. Se você não tiver um pires, pode ser um prato, não tem problema nenhum. Uma vela. A vela aí é o item mais necessário, né, dessa atividade. Não precisa ser uma vela grande, pode ser uma vela curtinha, tá bom? Não vai usar muito dela. Uma colher. Uma colher aí não pode ser uma colher de pau, tem que ser uma colher de alumínio, né, que é aquelas que a gente usa para tomar sopa. De preferência, que a colher tenha um cabo de madeira ou de plástico, tá? Para quando segurar ela não se queimar. Se não tiver, só tiver colher que é inteira de metal, que nem essa aqui que está aparecendo na imagem para vocês, aí vocês seguram ela com um pano, beleza? Fósforos. Se você não tiver fósforo, pode ser isqueiro, ou se não tiver nenhum desses aí, pode acender a vela direto no fogão, tá bom? E uma faca. Vocês viram aí que nós vamos trabalhar com fogo, vamos usar faca, então, por favor, peçam ajuda para um adulto, não façam essa atividade sozinha, ok? Então, olha só, essa atividade, esse experimento, você vai ter que observar bem, ok? Então, vamos lá. O que você vai fazer primeiro? Cortar pequenos pedaços de vela e colocar na colher, tá? Não precisa ser uns pedaços grandes, não, uns pedacinhos pequenininhos e coloca na colher, até que mais ou menos ali preencheu toda a parte da colher, tá? Tenta não destruir a vela, pode usar a mesma vela que você vai acender, só tenta não destruir ela, né? Pega uns pedacinhos menores. Peça ajuda para um adulto que é mais fácil, vai usar a faca para fazer isso, para cortar ali os pedaços da vela. Aí você vai acender a vela, e quando acender a vela, já fixa a vela no prato. Como que faz isso? É só virar um pouquinho a vela ali, que ela vai escorrer um pouco de cera no prato. Quando der 2 pinguinhos, já pode colocar a vela ali onde escorreu aqueles pingos
que já vai ficar bem fixa a vela ali. Beleza? Feito isso, vai pegar a colher ali com os pedaços de vela dentro dela e vai segurar a colher próximo ao fogo, mas sem encostar. Então, bem importante isso, não encosta no fogo, tá bom? Deixa ali mais ou menos 1 dedo, 2 dedos de distância entre a vela, entre o fim da chama e a colher, tá? Porque é ali que é a zona de calor maior, é ali que vai funcionar mais rápido. Se deixar no fogo, vai funcionar? Vai, mas deixando mais para cima um pouquinho vai ser mais rápido, beleza? Porque é meio chatinho ficar segurando ali a colher, ok? Feito isso, depois que você fez isso, você vai ficar observando o que aconteceu ali com esses pedaços de vela, ok? Você vai ver ali o que vai acontecer, aí você espera ali 1 minutinho, 30 segundos, apaga a vela, tá bom? Molhe a ponta do dedo na língua mesmo e peça para adulto fazer isso, que é o melhor jeito, tá? Ou assopra a vela, que é o jeito mais fácil. Você vai ficar cheirando um pouco de vela em casa, mas não dá nada. Beleza? Olhou o que aconteceu quando a colher estava quente? Aí vai observar o que acontece quando a colher começa a esfriar ali. Depois que deu 1 minuto, você pode soltar a colher depois que você apagou a vela, solta a colher em cima da mesa, e aí você vai observar o que vai acontecer com aquilo que estava ali dentro da colher. Beleza? E vai observar. Aí vai responder no caderno essas 3 questões. Copia as questões e responde no caderno. Letra A. O que aconteceu com os pedaços de vela quando a colher foi aquecida? Letra B. O que aconteceu com os pedaços de vela quando a colher foi se resfriando? E letra C. Que outros materiais você acha que acontece a mesma coisa quando a gente aquece eles? Beleza? Então responde esses aí e tá feito o seu experimento. Responde no caderno, tá? Copia as 3 questões e responde lá. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você gostou aí, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike também. E escreve nos comentários por que você não gostou, beleza? Eu acho que essa aula foi muito legal. Afinal, teve experimento, a gente aprendeu um monte de coisas legais de ciências. Espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau! Deixe o seu like nesse vídeo. Não esquece de comentar. E para aprender ainda mais, você também pode pesquisar.